Este versículo secreto pode mudar sua vida ainda hoje. Há momentos em que algo tira nossa atenção de forma intensa, como se um chamado invisível estivesse tentando nos alcançar no meio de um dia comum. Às vezes, não é uma voz, não é um pensamento claro, não é um sonho revelador, é apenas um sentimento persistente de que existe uma resposta mais próxima do que imaginamos. E essa resposta não chega através de perturbações emocionais, não exige desespero, não depende de fazer promessas a Deus em troca de um milagre. Ela aparece através de uma palavra escrita há milhares de anos, guardada como se esperasse exatamente pelo seu dia de hoje. O que muitos não percebem é que existem trechos da Bíblia que não foram colocados ali para serem apenas estudados, decorados ou interpretados por especialistas. Há textos preparados para agir, que carregam uma promessa que se torna viva quando encontra alguém cansado de buscar sozinho. Um desses textos existe com um propósito: mudar um caminho, restaurar uma convicção, trazer clareza quando a confusão já se tornou rotina. Não é uma palavra para o futuro, é para agora. E hoje você vai entrar em contato com essa verdade. Quem entende o peso desse tipo de promessa, descobre que a vida espiritual não é um conjunto de teorias, mas uma direção que se revela no momento exato em que mais precisamos. O chamado que interrompe a rotina. A rotina faz parecer que tudo na vida acontece por repetição. Acordamos, lidamos com as mesmas preocupações, repetimos as mesmas palavras, enfrentamos os mesmos medos e acreditamos que nada diferente pode surgir de um dia comum. Sem perceber, entramos num ritmo automático, convencidos de que as respostas que buscamos virão apenas quando algo extraordinário acontecer. Mas o extraordinário de Deus não costuma chegar acompanhando o ritmo barulhento das expectativas humanas. Ele aparece no silêncio de um detalhe simples, quase imperceptível, como um sussurro que não fala aos ouvidos, mas ao entendimento. Há dias em que algo interrompe esse piloto automático de um jeito inexplicável. Não é uma tragédia, não é um choque emocional, não é uma reviravolta visível. É apenas um pensamento que insiste. Não tem forma de urgência, mas carrega um peso diferente. Parece um convite, uma sensação discreta de que alguma coisa precisa ser observada com mais profundidade. O curioso é que esse incômodo não se apresenta como angústia, não provoca confusão, não exige resposta imediata. Ele apenas permanece, como se dissesse que algo está prestes a ser revelado e depende da sua atenção, não da sua força. Deus age assim, quando decide preparar um coração para receber algo que não pode ser entregue no meio da distração. Quando Ele quer falar, não invade nossa mente com pensamentos caóticos. Ele nos conduz a um estado de alerta suave, quase poético, que desperta em nós a capacidade de ouvir com a alma. É nesse ponto que muitos erram. Tentam entender espiritualmente, usando somente a lógica. Tentam ouvir Deus como se Ele gritasse, quando, na verdade, Ele se manifesta com a calma de quem sabe que sua voz é suficiente para quem deseja escutá-la. Esse chamado não interrompe a rotina com pressa. Ele não exige que você abandone tudo e saia correndo para tentar interpretá-lo. Ele pede pausa, um segundo olhar, uma respiração mais longa, um coração menos apressado. Quando o Espírito quer revelar algo, ele não compete com o barulho do mundo. Ele escolhe a sensibilidade de quem está disposto a perceber. Há pessoas que passam por isso e não dão importância. Elas acham que é apenas um pensamento comum, algo aleatório, algo que vem e vai. Continuam vivendo no automático, distraídas, acreditando que só receberão respostas quando algo muito grande acontecer. Mas há quem pare. Há quem entenda que quando Deus inicia uma conversa, Ele não usa ruídos, Ele usa sinais. Quando alguém decide prestar atenção nessa inquietação suave,
algo começa a acontecer dentro do espírito. Uma abertura, um espaço que não existia, uma expectativa sem ansiedade. É como se o coração se posicionasse para receber algo que não se pede com desespero, mas se acolhe com prontidão. E é nesse estado, exatamente nesse lugar interior, que um simples versículo se torna maior do que palavras. A Bíblia deixa de ser apenas um livro para se transformar em um encontro. E o que antes parecia apenas texto, agora se torna resposta, direção, correção, cura, propósito. Tudo isso usando a simplicidade de uma frase que estava lá, à espera de alguém que estivesse disposto a ouvir. Esse chamado que interrompe a rotina é a forma mais gentil de Deus nos conduzir antes de revelar uma verdade que precisa ser recebida e não apenas entendida. Ele não busca mentes aceleradas, ele busca corações atentos. E quando ele encontra essa disposição, ele não demora. O que estava guardado começa a se movimentar, e uma palavra que poderia passar despercebida se transforma em guia. Não é um sinal para o futuro, é uma convocação para o hoje. Porque algumas respostas de Deus não chegam quando estamos prontos, mas quando Ele sabe que é hora. E às vezes, essa hora é um dia comum, aparentemente igual a todos os outros, até que Ele decide nos acordar por dentro. A sensação de estar perto da resposta. Existe um momento na vida espiritual em que não vemos nada mudar ao nosso redor, mas algo dentro de nós começa a se mover. Não é euforia, não é ansiedade, não é esperança superficial. É uma quietude diferente, quase como se a alma estivesse sendo preparada para receber algo específico, ainda sem saber o que é. A sensação de estar perto da resposta não chega como uma promessa emocional. Ela chega como um entendimento silencioso de que Deus está prestes a agir. Esse sentimento traz profundidade, como se alguém colocasse nossa vida em foco, revelando que aquilo que parecia distante está mais próximo do que nunca. A maioria das pessoas espera respostas de Deus como quem aguarda um evento. Acham que a solução vem acompanhada de uma mudança visível, de uma porta escancarada, de uma providência rápida. Mas a forma como Deus trabalha é diferente. Antes da resposta externa, Ele gera uma preparação interna. Antes de transformar a nossa volta, Ele desperta o nosso interior. Não é um aviso explícito, mas é uma consciência que cresce. É como a luz de um amanhecer. Primeiro fraca, depois suficiente para revelar o que estava ali, mas nós não enxergávamos. A resposta não chega quando ficamos desesperados. Ela surge quando estamos prontos para recebê-la com entendimento. Há quem confunda essa sensação com tranquilidade emocional passageira, como se fosse apenas um dia bom no meio de tantos dias difíceis. Mas existe um detalhe importante. Quando essa percepção vem de Deus, ela não traz empolgação casual, ela traz propósito. Não sentimos apenas alívio, sentimos convicção. Não é a mente tentando nos animar, é o Espírito nos alertando. A pessoa que sente esse tipo de movimento interior não está buscando uma saída qualquer. Está sendo conduzida para uma direção exata. Não é expectativa desordenada, é alinhamento. Algo dentro de nós começa a concordar com o que ainda não sabemos, mas seremos capazes de compreender. Esse estado espiritual é uma das maiores provas de que Deus está prestes a revelar algo. Ele não alimenta a ansiedade do ser humano, prometendo logo o resultado. Deus alimenta a sabedoria, preparando a pessoa para não perder aquilo que está para receber. Há respostas que não podem ser dadas a quem ainda não está pronto para agir com elas. Uma direção divina sem maturidade se torna peso. Um milagre entregue sem entendimento se torna desperdício. Por isso, antes de Deus liberar uma palavra transformadora, Ele cria uma sensibilidade interior que ordena nosso foco.
Essa sensibilidade faz com que, mesmo sem saber o que ele vai revelar, já exista dentro de nós uma postura de atenção. A sensação de estar perto da resposta não significa que o problema acabou. Ela significa que a forma como lidamos com ele está prestes a mudar. Deus não nos prepara para tirar o peso das situações. Ele nos prepara para enxergar a verdade que as governa. Um texto bíblico que antes passava despercebido começa a ganhar peso. Um pensamento que antes parecia comum passa a fazer sentido. Uma necessidade que antes causava aflição passa a ser tratada como algo que tem direção, não descontrole. Esse processo interior é um indício de que o coração foi posicionado para receber. E Deus nunca posiciona sem a intenção de entregar. Quando essa percepção chega, não existe mais a necessidade de pedir sinais desesperados. A busca exagerada por explicações cessando é prova de que Deus já está agindo silenciosamente. A alma deixa de gritar procurando respostas e começa a ouvir. A fé deixa de lutar para acreditar e começa a se ajustar ao que está sendo revelado. Essa paz não é passividade, é preparação. Uma paz que não anestesia, mas desperta, que não acomoda, mas alinha, que não evita a realidade, mas nos conduz a enfrentá-la com discernimento. É nessa transição que percebemos. A resposta de Deus não chega para nos surpreender, mas para se encaixar exatamente em algo que Ele já vinha formando dentro de nós. Quem ignora essa fase perde a resposta mesmo quando ela chega. Quem presta atenção recebe mais do que um versículo, recebe direção. E essa direção é capaz de mudar a vida hoje, não depois. A Bíblia deixa de ser lida como uma busca por consolo e passa a ser interpretada como um manual daquilo que Deus já decidiu fazer. A sensação de estar perto da resposta é a prova de que ela já começou a ser entregue. A mente talvez ainda não entenda, mas o Espírito já reconheceu. E é por isso que um único versículo pode se tornar o limite entre confusão e clareza, entre desgaste e propósito, entre viver por esforço e viver por direção. A resposta está chegando, e antes de se manifestar, ela tem que te encontrar atento. O versículo que não foi feito para observadores. Existe um tipo de palavra bíblica que não foi escrita para ser apenas admirada, analisada ou discutida. Ela não foi colocada na Escritura como um enfeite sagrado, nem para ser vista como conhecimento teórico. Há textos que exigem postura, participação, aceitação consciente. São versículos que não se manifestam para quem os estuda como objeto distante, mas para quem está disposto a se deixar transformar por aquilo que lê. Esse tipo de palavra foi criada para agir, não para entreter o raciocínio religioso. Ela existe para ser ativada, como uma chave que só funciona quando é colocada na fechadura certa. O erro de muitas pessoas é acreditar que a Bíblia revela seus segredos a quem simplesmente a examina como se fosse um manual histórico, literário ou moral. Existem promessas que não respondem a observadores. Elas respondem a praticantes. O observador se limita a entender com a mente. O praticante absorve com o coração. O observador busca informações. O praticante busca direção. O observador quer teorias. O praticante quer transformação. Quando Deus escreveu certos textos, Ele não estava oferecendo opinião sobre a vida. Ele estava convidando o ser humano a participar de uma mudança que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Alguns versículos são como sementes. Eles não mostram seus frutos enquanto alguém apenas os guarda nas mãos. A semente precisa ser colocada na terra certa para revelar o poder escondido dentro dela.
Assim também acontece com palavras espirituais. Elas não geram transformação enquanto ficam apenas na superfície da nossa memória. A mente pode decorar frases bíblicas e jamais receber o que elas carregam. A palavra só revela sua força quando encontra solo disposto. A chave de um versículo não é entendê-lo, é permiti-lo. Não é saber o que ele diz, é deixar que ele diga. Não é estudá-lo, é obedecer ao que ele move. Esse tipo de texto não foi feito para debates religiosos, tampouco para alimentar comparações entre interpretações. Ele não foi escrito para ser discutido, mas para ser experimentado. A força desse versículo tem efeito imediato porque sua natureza não é opinativa, é ativa. Ele não depende da nossa performance espiritual, não exige perfeição, não requer prestígio, rituais ou títulos. Ele pede apenas uma coisa: disposição em viver o que ele carrega. Quando esse tipo de palavra encontra um coração disposto, ela não motiva, ela ordena, não aconselha, direciona, não sugere, transforma. Promessas desse tipo não pedem permissão para agir, pedem entrega para se cumprir. Muitos se aproximam da Bíblia esperando que ela trabalhe por eles, sem que eles se coloquem à disposição dela. Querem consolo sem direção, querem respostas sem responsabilidade, querem conforto sem mudança de postura. Desejam que Deus faça algo por eles, mesmo quando não aceitam fazer algo com Ele. Essa atitude transforma a palavra em objeto. Observa-se a fé como quem assiste a um espetáculo. Escuta-se como quem absorve curiosidade. Mas Deus não dá respostas para espectadores. Ele dá direções para participantes. A palavra que muda a vida hoje não é um texto para ser admirado. É uma convocação para agir segundo o que foi revelado. Esse versículo secreto não é para quem apenas deseja conhecer. Ele é para quem deseja obedecer. Não obediência no sentido religioso rígido, mas no sentido de alinhamento, de decisão que considera a voz de Deus como guia principal. A vida espiritual não se fortalece porque alguém aprendeu algo novo, mas porque decidiu viver de acordo com aquilo que Deus mostrou. Palavras que mudam destinos não se manifestam para quem procura explicações e justificativas, mas para quem aceita a direção que elas apresentam. O que o ser humano conhece não muda sua vida. O que ele decide viver muda. O versículo que pode transformar a vida hoje não será entregue para alguém que deseja apenas admiração intelectual ou alívio emocional passageiro. Ele se manifestará com força para quem está disposto a sair da posição de observador e entrar na experiência de praticante. A transformação não acontecerá por causa da beleza do texto, mas pela postura de quem o recebe. Deus não nos oferece essa palavra para nos impressionar. Ele nos oferece para mudar o rumo das nossas ações, das nossas escolhas, do nosso modo de perceber o que enfrentamos. Esse é o tipo de texto que pode interferir na mente, reorganizar prioridades, acender discernimento e libertar de decisões ruins. Não por mágica, não por sentimentos intensos, mas porque coloca a pessoa diante de um estilo de vida em que ela não age mais conforme a pressão do mundo, mas conforme a direção da palavra. E quando alguém aceita isso, a Bíblia deixa de ser livro para ser caminho, deixa de ser leitura para ser prática, deixa de ser promessa distante para ser resposta em tempo presente. Esse é o versículo que não foi feito para observadores. Ele foi escrito para quem está pronto para viver o que Deus revelou. O poder da palavra que age sem permissão. Há textos bíblicos que não pedem autorização para agir. Eles não dependem da nossa força espiritual, da nossa estabilidade emocional ou do nosso sentimento momentâneo de fé. Eles carregam uma autoridade própria, sustentada não pelo desempenho humano, mas pelo caráter de Deus. Quando um versículo desse tipo entra no coração de alguém disposto a receber, a transformação não surge porque a pessoa mereceu.
Surge porque a palavra é viva. E tudo o que é vivo age. Não importa se estamos cansados, confusos ou com pouca fé. Quando essa palavra encontra espaço, ela trabalha. Esse tipo de promessa não opera como uma recompensa, mas como um princípio. Recompensa depende de esforço. Princípio depende apenas de aplicação. Quando alguém recebe um texto espiritual como verdade, sem tentar controlá-lo com a lógica ou condicioná-lo com emoções, a palavra começa a fazer algo que a pessoa sozinha jamais conseguiria. Ele corrige percepções, muda prioridades, ajusta decisões e fortalece áreas que não respondem mais ao desânimo. Essa palavra não precisa ser entendida para agir, ela precisa ser acolhida. E quando é acolhida, ela reorganiza. O que muitos não compreendem é que a Bíblia não muda a vida porque alguém acredita com intensidade, mas porque alguém se expõe ao que ela revela. Não é o esforço de fé que torna a palavra poderosa, é a natureza da palavra que torna o ser humano capaz de responder à vida com discernimento. Não é o grito de quem pede resposta, é a postura de quem recebe orientação. Quando essa palavra entra, ela não trabalha tentando animar a pessoa, ela trabalha formando convicção. O afeto emocional passa, a convicção permanece. A palavra que age sem permissão não vem para massagear sentimentos religiosos, vem para transformar caráter espiritual. Ela não pede que esperemos o momento ideal para obedecer. Ela não exige perfeição para ser cumprida. Ela não aguarda que superemos nossos medos para começar a atuar. A palavra de Deus age antes. Age enquanto estamos lidando com confusões. Age enquanto tentamos nos ajustar. Age mesmo quando não percebemos. O milagre não é ver a mudança. O milagre é ser mudado. A maioria busca Deus para resolver a circunstância, mas essa palavra trabalha para transformar quem enfrenta a circunstância. Quando somos transformados, o que era pressão perde domínio, o que era medo perde voz, o que era indecisão perde espaço. Há quem tente controlar o que Deus pode fazer com a palavra que recebe. Querem medir sua eficácia pela velocidade com que as situações externas são alteradas. Assim, perdem o real impacto dessa promessa. Deus não nos dá versículos para acelerar os efeitos do que pedimos. Ele nos dá versículos para trazer consciência sobre quem estamos nos tornando. Ele não nos entrega textos para criar alívio imediato, mas para formar maturidade espiritual. A palavra que age sem permissão não serve para quem quer atalhos. Ela serve para quem deseja direção. Pois direção é o que nos impede de voltar para os mesmos erros, mesmo depois de uma vitória. Essa promessa não trabalha para provar que Deus nos ama, nem para confirmar que Ele está conosco. Ela trabalha para nos alinhar com o propósito. Quando a palavra é viva, ela não vem para nos agradar, ela vem para nos posicionar. E quando alguém se posiciona, toda a vida passa a responder diferente. Sentimentos deixam de governar decisões. Urgências deixam de guiar escolhas. Pressões deixam de definir caminhos. A palavra assume o controle. E onde a palavra assume o controle, o ser humano deixa de agir como vítima das circunstâncias e passa a caminhar como alguém que entende onde deve colocar os pés. É por isso que um versículo pode mudar a vida hoje. Não porque muda a situação imediatamente, mas porque muda a pessoa que enfrenta a situação. E quando a pessoa muda, tudo ao redor começa a obedecer a uma nova ordem. Não é mágica, é princípio, não é emoção, é direção. A palavra que age sem permissão não depende de nossa força, mas de nossa disposição em deixá-la trabalhar. Quem a recebe com humildade desperta para um caminho que não precisa de fé exagerada, apenas de entrega verdadeira. Essa palavra não pede seu controle, ela pede seu espaço. E quando encontra espaço, ela transforma. Quando a promessa serve para hoje, não para depois.
Há palavras bíblicas que muitos tratam como profecias distantes, como se fossem escritas para um futuro incerto, algo que só se realizará quando uma mudança extraordinária acontecer. Pessoas acostumadas a enxergar Deus apenas no amanhã se tornam colecionadoras de expectativas e mendigas de esperança. Vivem aguardando um tempo ideal, uma condição perfeita, um momento especial em que tudo finalmente fará sentido. Esse tipo de mentalidade transforma promessas em ideias abstratas, como se elas existissem apenas para consolar e não para agir. Mas há versículos que não foram escritos para serem guardados. Eles foram escritos para serem ativados agora. Uma promessa que serve para hoje não depende de circunstâncias alinhadas. Ela não aguarda estabilidade para operar. Não exige que a vida esteja em ordem para começar a moldar decisões. Esse tipo de palavra entra na vida sem pedir que a pessoa esteja pronta emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. Promessas entregues para o presente não esperam que o ser humano amadureça antes de agir. Elas aceleram o amadurecimento porque a urgência não está nas situações externas. Está naquilo que está correndo risco dentro da pessoa. Deus não responde apenas quando tudo desmorona. Algumas respostas chegam antes do descontrole, justamente para evitá-lo. O que diferencia essa promessa das demais é que ela não opera por meio de previsões de futuro, obras grandiosas ou intervenções imediatas no ambiente. Ela trabalha no ritmo do dia. Seu efeito começa nas pequenas escolhas que estão diante de nós enquanto ainda carregamos dúvidas, cansaço, incertezas. A maioria das pessoas imagina que Deus só fala quando chega o livramento. Mas muitas vezes ele fala antes para impedir que escolhamos o caminho do desgaste. O que ele revela não muda primeiro a tempestade, muda a direção da nossa vela. Não impede o vento, ensina onde devemos inclinar o barco. Quando a palavra é para hoje, ela não entrega soluções prontas. Ela entrega discernimento. A solução pode vir depois, mas a direção nunca pode esperar. Palavras que servem para agora não prometem riquezas, reviravoltas ou milagres espetaculares. Elas mudam a forma como você enxerga o que vive, como reage às pressões, como decide diante das urgências. Uma promessa desse tipo pode não alterar imediatamente os acontecimentos, mas altera a natureza de suas escolhas. E escolhas moldadas pela palavra têm o poder de mudar o destino sem ruídos, sem impulsos, sem desgaste. Essa promessa também não é negociável. Não depende de barganhas religiosas, sacrifícios emocionais ou tentativas de convencer Deus com promessas humanas. Quem recebe uma direção para hoje não precisa argumentar com o céu, não precisa provar que merece ser ouvido. Deus não libera uma palavra porque alguém demonstrou competência espiritual. Ele libera porque sabe que, se a pessoa continuar agindo sem direção, o prejuízo será maior do que o esforço para obedecer. Deus não entrega essa promessa como recompensa, ele entrega como proteção. Não é para nos dar aquilo que pedimos, mas para impedir que nos destruamos, tentando resolver do nosso jeito. Promessas que servem para hoje não são motivacionais. Elas não nos confortam para permanecermos parados, muito menos nos anestesiam para aceitarmos qualquer dor. Elas despertam, colocam luz onde nossas escolhas estavam sendo guiadas pela confusão. Essa iluminação pode ser desconfortável, pois revela nossa participação nos próprios problemas. Mas essa mesma revelação nos liberta, pois coloca a autoridade das escolhas nas mãos de quem agora sabe por quê, quando e como agir. Deus não oferece clareza para nos pressionar, ele oferece clareza para nos proteger. Quando o Espírito entrega uma palavra para o presente, ele não está dizendo que tudo vai mudar imediatamente, mas que algo precisa mudar agora, dentro de você, para que tudo seja alterado no tempo certo.
A vida espiritual não se desenvolve esperando resultados. Se desenvolve respondendo à direção. A realidade externa pode continuar igual por um tempo, mas espiritualmente, a pessoa deixa de viver como quem sofre o que acontece e passa a viver como quem decide com base no que foi revelado. Isso muda o hoje. E quando o hoje muda, o caminho todo muda. Quem recebe uma promessa feita para o agora não vive alimentando expectativas futuras como quem tenta sobreviver com esperança adiada. Vive percebendo a vontade de Deus nas próximas decisões, no próximo diálogo, na próxima escolha, no próximo passo. A promessa não fica acumulada para o futuro, ela trabalha no momento. Essa palavra existe para agir antes que a vida peça socorro, antes que o coração ceda à confusão, antes que a decisão errada seja tomada. Promessas para hoje não chegam depois da crise. Elas nos encaminham para não cair nela. A leitura que não pode ser feita correndo. Há versículos que não podem ser lidos como quem percorre linhas em busca de consolo rápido ou respostas imediatas. Quando alguém se aproxima da Bíblia com pressa, esperando que ela resolva seu problema com a velocidade de uma notícia, de uma mensagem ou de uma instrução prática instantânea, acaba transformando a palavra em mecanismo de escapismo. A leitura se torna uma tentativa de apagar um incêndio emocional e não um encontro com direção espiritual. Nenhuma palavra de Deus foi escrita para ser corrida. Toda revelação exige pausa. Toda clareza exige atenção. Toda transformação exige presença. Alguns textos não revelam nada para quem lê depressa. Eles precisam ser lidos como quem ouve alguém que ama falar. Não basta olhar as palavras. É preciso deixar que a voz por trás delas seja ouvida. A pressa interpreta a Bíblia com base na urgência do problema. A pausa interpreta com base no que Deus quer revelar. A pressa faz do texto um instrumento para aliviar a ansiedade. A pausa transforma o texto em orientação. Quem lê correndo procura respostas que confirmem o que já sente. Quem lê com calma está disposto a receber algo que talvez contradiga suas expectativas, mas traga direção verdadeira. O versículo que muda a vida hoje não se mostra para quem busca entender rápido. Ele não quer ser apenas lido, ele quer ser percebido. E percepção não acontece na velocidade da necessidade humana, mas na velocidade da intenção divina. Quando você desacelera diante da palavra, sua alma deixa de reagir e passa a discernir. Você deixa de buscar por frases que resolvam o agora e passa a receber sabedoria que governa o agora. Deus não quer apenas tirar a pressão que você sente, Ele quer lhe ensinar a não se tornar refém dela de novo. Ele não veio apenas acalmar o momento, ele veio ensinar você a caminhar com consciência. A leitura apressada não transforma, porque tenta encaixar Deus dentro das respostas que o coração espera. Quando lemos devagar, o texto desarma nossas exigências. Revela que nem sempre é o mundo que precisa mudar rápido. Às vezes, somos nós que precisamos parar. Uma palavra não se cumpre porque alguém entendeu com velocidade, mas porque entendeu com profundidade. Por isso, quem lê correndo busca explicações. Quem lê com calma recebe revelações. Explicação esclarece. Revelação transforma. E a transformação não acontece porque o texto é poderoso por si só, mas porque encontra um coração disposto a ouvir o que ele carrega. A pressa deseja resultados. A pausa deseja direção. A pressa questiona: quando a mudança virá? A pausa pergunta: o que Deus quer que eu faça agora? Quem lê correndo está preso ao futuro. Quem lê com calma se desperta para o presente. A transformação espiritual não começa quando Deus abre caminhos, começa quando nossos olhos param de correr e começam a enxergar.
A Bíblia não foi escrita para quem vive correndo atrás de respostas rápidas, mas para quem está disposto a caminhar com a direção que ela oferece. Quando a leitura se torna pausa, o versículo não se torna consolo apenas, mas alicerce. Ele não apenas conforta, ele orienta decisões. Não apenas fortalece, ele corrige escolhas. A leitura pausada permite que a palavra toque exatamente onde precisa tocar, sem interrupções da ansiedade, sem interferência das expectativas, sem ruído das emoções confusas. Ler com pausa não é ler devagar, é ler com entrega. Não é medir o tempo, é medir a atenção. Não é controlar a palavra, é ser guiado por ela. Existem respostas que nunca virão enquanto você estiver lendo rápido demais. Não porque Deus não quer revelar, mas porque você não está parando para ouvir. Quando a alma desacelera, a palavra ganha voz. Quando a mente deixa de procurar atalhos, o espírito aprende a receber direção. Quando a ansiedade deixa de correr à frente da revelação, o entendimento começa a caminhar com ela. A vida muda quando alguém aceita que a Bíblia não deve ser lida como um escape da angústia, mas como um encontro com a verdade. E esse encontro exige pausa. Quem aceita essa pausa descobre algo que pessoas desesperadas nunca percebem. Deus não se revela para quem corre atrás, ele se revela para quem para ouvir. E um versículo simples pode se tornar um divisor de águas quando é lido com calma suficiente para permitir que Deus fale. A paz não vem de ler rápido, a paz vem de compreender o que Deus está dizendo. O que muda a vida não é encontrar o texto certo, é encontrar o tempo certo de ouvir o que o texto carrega. A leitura que não pode ser feita correndo é a leitura que prepara o espírito para receber a palavra que será vivida. A promessa invisível dentro da frase. Alguns versículos parecem simples demais para chamar atenção. São compostos de palavras comuns, ideias diretas, declarações curtas. À primeira vista, não impressionam, não provocam impacto emocional imediato, não geram deslumbramento. Porém, dentro dessas frases aparentemente comuns, existe uma promessa escondida, uma verdade silenciosa que não se revela pela aparência, mas pela intenção espiritual que a sustenta. A força não está nas palavras escolhidas, mas no propósito que elas carregam. O texto é curto para que a revelação seja profunda. Enquanto muitos procuram significado em grandezas literárias, Deus esconde transformações em simplicidades que só quem lê com sensibilidade consegue perceber. Não é raro que aquilo que tem mais poder na Bíblia seja ignorado porque não parece extraordinário. Há quem busque versículos com metáforas grandiosas, imagens impactantes, promessas magníficas, esperando que Deus fale como quem faz um espetáculo. Mas o reino não trabalha com exageros para impressionar o ser humano. O reino trabalha com princípios para transformar o ser humano. Por isso, textos discretos são muitas vezes os que carregam direção mais clara. Eles não surgem para deslumbrar, surgem para organizar. Não vêm para emocionar, vêm para corrigir. Não aparecem para criar expectativas futuras, mas para posicionar ações presentes. A promessa invisível não mora no significado literal da frase, mas no efeito espiritual que ela provoca quando encontra um coração aberto. Assim como uma semente pequena guarda dentro de si uma árvore inteira, uma palavra curta guarda dentro de si um estilo de vida. Quem lê apenas o sentido aparente vê conselhos, ideias e reflexões. Quem lê com discernimento vê ordens, caminho, estratégia. Por isso, o mesmo versículo pode ser lido por duas pessoas e surtir efeitos completamente diferentes. Uma recebe apenas conforto, a outra recebe direção. Uma recolhe um texto bonito, a outra recolhe uma instrução capaz de mudar decisões. A diferença não está na palavra, está na disposição de quem a recebe.
A promessa invisível dentro de um versículo não é entender algo novo, é perceber algo que sempre esteve ali e que agora faz sentido porque o Espírito está preparado para compreender. Deus não revela a profundidade da palavra quando estamos ansiosos para interpretá-la, mas quando estamos prontos para obedecê-la. A revelação não é uma explicação, é uma convocação. A pessoa percebe que aquela frase não está apenas dizendo algo sobre Deus, mas dizendo algo sobre seu próprio caminho, sua própria escolha, sua própria postura. A promessa escondida não altera apenas emoções, altera atitudes. Ela não acalma a mente para continuar igual. Ela desperta o coração para agir diferente. Por isso, frases bíblicas tão breves podem carregar direções gigantes. Elas não se apresentam como respostas completas, mas como chaves. Uma chave não representa tudo o que está dentro de uma casa, mas permite entrar nela. Assim também acontece com versículos curtos. Eles não entregam todos os detalhes, mas liberam acesso à sabedoria necessária para caminhar com maturidade diante de desafios, decisões e conflitos. Quem busca detalhes antes de entrar na casa nunca experimenta a transformação. Quem aceita a chave primeiro, aprende o caminho depois. A promessa invisível dentro da frase é a chave que abre exatamente o que Deus já preparou. Esse tipo de texto não é explicado para quem exige garantias antes de acreditar. Ele se revela para quem decide receber, mesmo sem ver a totalidade do que será transformado. Deus não entrega a planta inteira de uma construção espiritual. Ele entrega um tijolo, uma base, um fundamento. A promessa invisível dentro da frase não constrói o edifício de uma vez, mas começa a moldar o terreno do coração. E quando o terreno está alinhado, Deus acrescenta o resto. Não porque deseja esconder, mas porque precisamos de estrutura para sustentar aquilo que Ele pretende edificar em nós. Quem percebe essa promessa também entende outra realidade. Não é necessário compreender tudo para começar a obedecer. A palavra revela o suficiente para que o primeiro passo seja dado. E ao dar o primeiro passo, mais clareza surge. A frase que parecia simples abre novas compreensões conforme a pessoa avança. Revelações não aparecem antes do movimento. Elas acompanham o movimento. Assim, a promessa invisível dentro do versículo não está apenas no que a frase diz, mas no que ela abre conforme é vivida. Esse versículo que está prestes a ser revelado não mudará sua vida porque você o decorou. Ele mudará porque, ao recebê-lo, você será colocado diante da oportunidade de viver segundo algo que Deus já decidiu. A promessa invisível dentro da frase é que você não dependerá mais de esperança distante, mas de direção imediata. E quando alguém passa a viver pela direção de Deus, aquilo que parecia complexo começa a perder o poder de dominar a alma. A simplicidade da palavra se torna força, e o que antes era apenas frase passa a ser fundamento. A promessa estava escondida, mas não era secreta. Ela estava esperando o momento em que você estivesse preparado para notá-la. A força que cura decisões que adoecem. Há dores na vida espiritual que não vêm de perdas, de injustiças ou de circunstâncias difíceis. Algumas das maiores feridas da alma nascem de decisões equivocadas. Um caminho mal escolhido pode adoecer emoções, desgastar relacionamentos, arruinar oportunidades e corroer a paz. O ser humano sofre tentando resolver consequências de atitudes que nunca deveriam ter sido tomadas. Muitas vezes, a aflição não está no que a vida se tornou, mas no que escolhemos fazer antes de entender quem deveríamos ser. A Bíblia não cura apenas feridas causadas pelo mundo. Ela também cura feridas que nós mesmos provocamos quando escolhemos sem direção. A força desse tipo de palavra não está em nos livrar das consequências imediatamente,
Deus não apaga o que já foi vivido. Ele nos separa de continuar repetindo aquilo que destrói. A cura não surge pela anulação do passado, mas pela construção de novos caminhos. Não é fuga da memória, é libertação da repetição. Por isso, a transformação produzida por um versículo capaz de mudar a vida hoje não é apenas uma resposta para o que sofremos, mas uma prevenção contra o que continuaríamos sofrendo se não houvesse mudança interior. Cada decisão equivocada nasce de um lugar fragilizado. Uma mente pressionada escolhe mal. Um coração magoado decide por impulso. Uma alma ansiosa seleciona caminhos que prometem alívio rápido. Uma pessoa ferida busca atalhos emocionais e chama isso de direção. Um versículo revelado na hora certa expõe essas raízes escondidas. Ele mostra que a decisão errada não foi fruto do azar, mas de um estado desordenado. A palavra de Deus não trata apenas da ação final. Ela trata da origem emocional e espiritual que fez alguém optar pelo que trouxe desgosto. Ela opera como um espelho que não mostra o rosto, mas o interior. Quando essa força espiritual volta para o centro do coração, algo muda sem estardalhaço. A pessoa não se sente apenas mais forte, ela passa a discernir melhor. Não procura atalhos, procura direção. Não escolhe pelo medo, escolhe pela sabedoria. Não reage como alguém tentando escapar, mas como alguém sendo conduzido. Não toma decisões a partir da urgência, mas a partir da convicção. Essa mudança interior cura escolhas, e escolhas curadas curam situações. Muitas pessoas querem que Deus transforme suas circunstâncias, mas ignoram que as circunstâncias só existem porque foram sustentadas por decisões inflamadas pela pressa, pela carência, pela mágoa ou pelo desespero. A cura trazida por um versículo desse tipo não é emocional, é estrutural. Ela não oferece apenas consolo para o que foi feito, ela sustenta novas atitudes para que aquilo não se repita. Mudar a dor sem mudar a decisão é voltar ao mesmo ponto com outro nome. O que Deus cura na alma por meio da palavra é a matriz das escolhas. Quem recebe essa cura passa a reconhecer padrões, tentações que se repetem, impulsos que parecem urgentes, mas levam ao desgaste. A palavra colocada em prática impede que o ciclo continue. O que antes era costume passa a ser discernido como armadilha. O que parecia chance passa a ser identificado como precipitação. O coração que recebeu direção não cai mais onde caía. Até mesmo as emoções passam a responder de forma diferente. A ansiedade deixa de governar o próximo passo. O medo deixa de ser conselheiro. O impulso deixa de parecer solução. A palavra ocupa o lugar que antes era dominado pelo desequilíbrio. E quando a palavra ocupa esse lugar, a pessoa se torna mais livre para escolher sem ser manipulada pela própria carência. Deus cura decisões, curando o estado interno que molda essas decisões. Essa cura não é superficial como quem passa remédio numa ferida externa. É cirúrgica. Deus reorganiza a base onde as escolhas são feitas. Ele não trata o erro, ele trata o motivo que levou ao erro. Por isso, quando essa força espiritual entra, ela não produz apenas paz. Ela produz sobriedade. A pessoa deixa de viver reagindo e passa a viver orientada. O coração deixa de buscar alívio e passa a buscar direção. A mente deixa de procurar justificativas e passa a procurar sabedoria. A vida deixa de ser conduzida por sentimentos e passa a ser guiada por discernimento. Essa é a força que cura decisões que adoecem. E quando decisões são curadas, a alma cicatriza de dores que nunca deveriam ter sido chamadas de destino. A vida muda não porque o passado foi apagado, mas porque o futuro deixa de repetir aquilo que o passado criou. Quando Deus não toca na circunstância, mas toca em você.
Há momentos em que buscamos Deus esperando que Ele mude imediatamente o que nos causa dor, confusão ou preocupação. Queremos que Ele intervenha na situação, silencie conflitos, resolva problemas, afaste pressões e reorganize tudo ao nosso redor. A expectativa humana diante da fé quase sempre é essa: um Deus que transforma o exterior para aliviar o interior. Porém, existem vezes em que Deus não move nada fora. Ele move dentro. Ele não altera a tempestade. Ele altera quem atravessa a tempestade. Não muda o cenário. Muda quem precisa caminhar dentro dele com outra consciência, outra postura, outra direção. Esse movimento divino não é ausência de resposta. É determinação de prioridade. Deus não está ignorando o que acontece. Ele está primeiro fortalecendo aquele que precisa enfrentar o que acontece. Ele não resolve instantaneamente, porque a solução externa, sem maturidade interna, seria desperdiçada. Se Deus tirasse o peso sem antes formar consciência, a pessoa voltaria a carregar outro peso de forma imprudente. Se Ele abrisse portas sem antes trabalhar discernimento, a pessoa entraria em lugares que não foi enviada para habitar. Por isso, a intervenção, antes de tudo, precisa acontecer em quem vive, não no que é vivido. Quando Deus toca primeiro em você, algo muda sem as circunstâncias mudarem. Seus sentimentos já não são donos do seu comportamento. Suas urgências deixam de ser conselheiras. Seu medo deixa de governar as escolhas. A paz deixa de depender do ambiente e passa a depender da direção. O que te cercava ainda está lá, mas não domina mais. O que te pressionava ainda existe, mas não tem mais o poder de te desestabilizar. Você continua no mesmo cenário, mas recebe outra maneira de caminhar dentro dele. É essa transformação silenciosa que muitos não percebem como resposta, quando na verdade é a resposta que antecede todas as outras. Deus não toca em você para que você suporte a dor. Ele toca em você para que a dor deixe de conduzir seu caminho. Não é fortalecimento para aguentar sofrimento, é fortalecimento para não escolher segundo o sofrimento. A transformação espiritual não protege você apenas do que o mundo faz, mas também do que você poderia fazer contra si mesmo se não fosse guiado pela direção de cima. Quando Deus muda você, antes de mudar sua circunstância, Ele está protegendo seu destino e não apenas sua emoção. Ele está preservando onde você vai chegar e não apenas como você está se sentindo agora. É nesse ponto que muitas pessoas confundem silêncio com abandono. Pensam que Deus não está respondendo porque não veem mudanças externas. Mas o eixo da vida espiritual não é movimento externo, é alinhamento interno. A resposta não começa pelo ambiente, começa pela consciência. Deus trabalha primeiro no que sustenta as escolhas, depois no resultado que elas produzem. Ele toca a raiz antes de tocar os frutos. Ele cura a fonte antes de curar os rios. Ele arruma a base antes de levantar a casa. Quando Deus decide que a transformação começa em você, Ele já decidiu também que a circunstância será vencida, não apenas alterada. Essa forma de agir cria algo que circunstância alguma pode destruir: constância. Quando Deus toca em você antes de tocar na situação, Ele coloca você acima daquilo que te oprimia. Você deixa de ser influenciado pelo caos, porque passa a caminhar com base na direção. Não vive mais tentando controlar o que acontece. Vive obedecendo ao que Deus orienta. O exterior perde autoridade sobre a alma. O mundo não dita mais o ritmo da sua fé. A circunstância não dita mais o sentido da sua esperança. O problema pode continuar a existir, mas ele deixa de governar seu comportamento. Quando essa transformação acontece, você não precisa mais de respostas rápidas, porque agora sabe como caminhar até elas. Não precisa de promessas futuras para sobreviver, porque agora tem direção para viver.
Não precisa que Deus arrume tudo ao redor, porque agora entende como Ele está arrumando você para enfrentar tudo. E quando a pessoa é transformada antes da situação, a situação deixa de ter poder de destruir aquilo que Deus já estabeleceu dentro dela. O mundo não tem força para desorganizar o que Deus já ordenou no Espírito. Essa é a resposta que muitos estão esperando sem perceber que ela já começou. Deus pode transformar o exterior em um segundo, mas Ele escolhe transformar você primeiro, porque a verdadeira mudança é aquela que impede que você volte a ser vencido pelas mesmas pressões. Ele não veio te mostrar um milagre. Ele veio te formar para viver como resultado desse milagre. A circunstância ainda não mudou, mas você já começou a se tornar alguém que não será dominado por ela. Quando Deus toca primeiro em você, Ele já decidiu mudar o resto. E nada será capaz de impedir o que Ele começou. O ato de fé que não usa palavras. Há pessoas que acreditam que fé se resume ao que falam. Pensam que quanto mais clamam, mais Deus vê seu esforço. Imaginam que quanto mais suas orações são longas, dramáticas e insistentes, mais o céu se sentirá obrigado a responder. Mas existe um tipo de fé que não se manifesta por meio do discurso. Ela se revela por meio de postura. Existem momentos em que Deus não espera que você diga nada, mas que você haja de acordo com aquilo que Ele já mostrou. Palavras podem expressar sentimento. Atitudes expressam convicção. E, espiritualmente, convicção tem mais peso diante do céu do que qualquer argumento. Um ato de fé silencioso é mais profundo do que uma oração aflita. Há situações em que Deus já falou, já direcionou, já iluminou o próximo passo, e o que Ele espera agora não é mais pedido, é movimento. É nesse ponto que muitos travam. Tentam convencer Deus a agir, enquanto Deus está esperando que eles aceitem o que Ele já revelou. Tentam forçar respostas, enquanto a única resposta necessária já foi entregue. Esse tipo de fé não é emocional. Ela é madura, não é barulhenta. Ela é consciente. Não nasce do medo de perder, nasce do entendimento de que seguir direção é mais seguro do que tentar controlar o resultado. O ato de fé que não usa palavras não despreza a oração. Ele nasce dela, mas ele revela que orar não é o fim. Orar é o início do comportamento guiado. A oração prepara a alma para enxergar. A direção exige movimento para cumprir. Quando alguém ora e continua agindo sem direção, está apenas usando a fé como cobertura para escolhas impulsivas. Quando alguém ora e depois obedece, transforma a revelação em caminho. Deus não responde para que colecionemos promessas. Ele responde para que vivamos por meio delas. A fé silenciosa é aquela que prova que o coração já compreendeu o que Deus disse. Esse ato silencioso quebra o ciclo destrutivo da ansiedade. Quem vive pedindo sem agir segundo a direção, continua preso ao medo do que pode acontecer. Quem entende e se move segundo o que recebeu, vence o medo pela obediência. A ansiedade quer explicações completas para só depois agir. A fé quer direção suficiente para iniciar. A ansiedade quer garantias antes do passo. A fé sabe que o passo correto é a garantia. A ansiedade exige o controle. A fé entrega o controle para caminhar dentro da verdade revelada. E não há liberdade maior do que viver sob direção ao invés de viver pressionado pela dúvida. Esse tipo de fé não fala, porque não precisa justificar nada diante de ninguém. A pessoa que vive assim não explica suas escolhas para obter aprovação, não se defende para ser compreendida, não debate para convencer outras pessoas de sua direção. Quem é guiado por Deus não faz propaganda de sua obediência, apenas caminha. A confiança não é barulhenta, ela é segura, não busca aceitação. Ela revela frutos, não tenta provar coragem.
Ela expressa discernimento. O que a palavra de Deus ordenou, o coração apenas executa. A verdadeira fé deixa marcas no modo de viver, não no modo de argumentar. Essa atitude se torna ainda mais evidente quando a direção é simples e justamente por isso é ignorada por muitos. A fé profunda não requer atos grandiosos. Ela pede coerência entre o que Deus revelou e o que a pessoa escolhe. Às vezes, o maior ato de fé é dizer não a algo que parece oportunidade. Outras vezes, é manter silêncio onde antes haveria reação. Em outros casos, é esperar sem se desesperar pelo resultado. Não é passividade, é obediência. Fé não é ausência de movimento. É movimento coerente com a direção divina, mesmo quando o resultado ainda não está visível. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele se move na vida de quem se posiciona. A fé que altera destinos não está no quanto se pede, mas no quanto se segue o que foi revelado. Quem vive dessa forma não depende de emoção para obedecer, nem de explicações para prosseguir. A palavra de Deus se torna suficiente. E quando ela se torna suficiente, a vida começa a se alinhar com aquilo que o céu já definiu. Esse ato silencioso, que muitos não veem, é o que abre portas que ninguém pode fechar, evita sofrimentos que ninguém percebe e conduz para conquistas que não dependem de força própria. Quem vive esse tipo de fé descobre que obedecer é mais eficaz do que pedir, porque pedir busca resposta, mas obedecer encontra propósito. E quando alguém encontra propósito, tudo o que era urgente perde poder. Tudo o que era assustador perde domínio e tudo o que era confuso começa a ser organizado. Essa fé não fala, essa fé anda. E quando ela anda, Deus cuida do que está adiante. A direção que chega antes da resposta. Em muitos momentos da caminhada espiritual, a pessoa espera que Deus entregue resultados antes de entregar direções. Deseja ver portas abertas antes de aprender a caminhar por elas. Quer que o milagre aconteça primeiro, para só depois descobrir o propósito que o sustenta. Esse pensamento faz com que a fé seja tratada como uma espera passiva, quando, na verdade, Deus não forma pessoas enquanto elas observam, mas enquanto elas obedecem. O céu não libera respostas para quem ainda não aprendeu a caminhar na direção. É a direção que prepara o coração para suportar, valorizar e administrar o que Deus quer entregar. A direção de Deus não chega como conclusão, ela chega como instrução. Não diz onde você vai terminar, diz onde você precisa começar. Não mostra todo o trajeto, aponta para o próximo passo. Não define todas as soluções, ensina como não se perder diante delas. A resposta mostra o resultado. A direção molda o caráter para recebê-lo. A resposta traz alívio. A direção traz propósito. Por isso, Deus não tem pressa em resolver aquilo que ainda precisa orientar. Se resolvesse sem orientar, a pessoa receberia algo para o qual não está preparada e terminaria perdendo o que deveria ter transformado sua vida. Quando Deus entrega a direção antes da resposta, Ele está protegendo o destino. Pessoas que recebem resposta sem direção se perdem depois de encontrá-la. Pessoas que recebem direção antes da resposta aprendem a caminhar sem se desviar quando a resposta chegar. A direção trata a raiz do ser humano, enquanto a resposta apenas toca a superfície do problema. A pessoa que recebe direção aprende a não escolher por emoção. Aprende a não negociar princípios por urgências. Aprende a não buscar alívio rápido no lugar de maturidade. Aprende a não trocar o que tem valor pelo que parece solução imediata. Essa direção divina é muitas vezes sutil, porque não chega como um manual completo, mas como um entendimento suficiente. Deus não entrega a rota inteira. Ele entrega luz para o próximo passo e espera que a pessoa caminhe. A caminhada não serve para ganhar tempo.
serve para ganhar entendimento. A obediência a uma direção simples abre visão para reconhecer outra. A visão abre sabedoria para enxergar o que deve ser evitado. E a sabedoria protege o coração das armadilhas que atrapalhariam a chegada da resposta. Deus não trabalha apressadamente. Ele trabalha estrategicamente. Há pessoas que desejam tanto uma resposta que ignoram a direção. Buscam sinais imediatos, enquanto desprezam a ordem espiritual simples que já foi dada. Querem livramento, mas rejeitam instrução. Querem solução, mas recusam mudança. Querem alívio, mas não aceitam correção. E Deus, sendo perfeito, se recusa a entregar algo que será mal administrado. Ele não nos dá vitória para nos ver perdidos dentro dela. Ele não abre portas para nos ver tropeçar ao atravessá-las. Ele não realiza milagres para que depois nos tornemos vítimas de nossa própria imaturidade diante deles. Quando alguém se dispõe a seguir uma direção antes de receber uma resposta, começa a viver de forma espiritual e não apenas emocional. Não escolhe pelo medo, escolhe pela convicção. Não vive reagindo, vive discernindo. A direção é mais valiosa do que a solução, porque quem é guiado aprende a caminhar, e quem aprende a caminhar, chega. A resposta chega para quem se movimenta na direção certa. O céu não responde para quem espera o momento perfeito. Responde para quem caminha na luz que já foi entregue. Esse tipo de direção não cria ansiedade, cria estabilidade. Não gera expectativas cegas, gera discernimento claro. Não promete facilidades, revela segurança. A pessoa não vive na angústia de tentar adivinhar o futuro. Vive na tranquilidade de obedecer um passo de cada vez. Enquanto isso, Deus organiza o que está invisível. Ele trabalha enquanto você caminha. Ele prepara enquanto você obedece. A resposta não se manifesta porque você implorou com intensidade, mas porque você foi fiel à direção que antecede o milagre. Quem entende essa dinâmica espiritual passa a perceber que a verdadeira busca não é por solução, mas por direção. A resposta virá, porque Deus não guia para lugar nenhum. Ele guia para cumprir o propósito. Quando a direção chega, a resposta é inevitável. Não porque você merece, mas porque está alinhado. E tudo que está alinhado com o céu prospera no tempo correto. A vida que começa quando a palavra entra. Há quem leia a Bíblia e siga vivendo como se nada tivesse sido dito. A palavra passa pelo entendimento, mas não desce para a conduta. Torna-se lembrança, mas não se torna direção. Nesses casos, a vida continua exatamente igual, não por falta de fé, mas por falta de decisão. A transformação não acontece quando alguém se emociona com o que ouviu. Ela acontece quando o que foi ouvido redefine escolhas, reorganiza intenções e altera o modo de viver. A vida só começa de novo quando a palavra deixa de ser informação e se torna fundamento. Uma frase muda o destino quando começa a governar um caminho. Quando a palavra entra de verdade, não resta espaço para a antiga forma de agir. O coração não consegue mais lidar com escolhas aleatórias, impulsivas, ansiosas ou baseadas apenas no desejo de aliviar pressões. Ele passa a reconhecer o que precisa ser preservado, o que deve ser evitado e o que precisa ser sustentado com paciência. Não é a promessa que nos muda, é o modo como respondemos a ela. Quando a palavra entra, ela exige coerência. E quem decide viver de forma coerente com o que Deus revelou, começa a experimentar um tipo diferente de paz. Não porque tudo ao redor melhorou, mas porque finalmente existe consciência para caminhar. A vida que começa quando a palavra entra não floresce na emoção. Ela nasce na responsabilidade espiritual.
A pessoa deixa de buscar Deus como quem tenta escapar de dificuldades e passa a enxergar Deus como aquele que direciona cada passo. Não busca mais bênçãos para sobreviver, busca direção para viver. Não pede apenas livramento, pede discernimento. Não procura apenas alívio, procura maturidade. Quem vive guiado pela palavra deixa de tratar a fé como uma fuga e passa a tratá-la como fundamento. Não entra em um relacionamento com Deus para ser protegido de tudo, mas para ser formado diante de tudo. Esse é o ponto onde a vida espiritual deixa de ser teórica. Quando a palavra governa, sentimentos deixam de decidir, circunstâncias deixam de manipular, opiniões deixam de ditar o comportamento. A pessoa não vive mais reagindo àquilo que enfrenta, e sim obedecendo àquilo que entendeu. A vida começa de novo quando a alma já não está disponível para os mesmos erros, não é mais seduzida pelos mesmos atalhos e não é mais enganada por aquilo que parece urgente, mas não é propósito. A transformação não é o resultado de um milagre externo, mas do governo interno da palavra, que agora ocupa o centro das decisões. Quando a palavra entra, a fé se torna prática, a oração se torna direção, o silêncio se torna resposta, a espera se torna preparo. Nada é perdido, nada é desperdiçado, nada é vivido fora de propósito. O que antes era desgaste se torna aprendizado. O que antes era inquietação se torna discernimento. O que antes era medo se torna foco. Uma vida governada pela palavra não depende das circunstâncias para prosperar, porque prosperar passa a ser caminhar com direção e não ter tudo resolvido. A prosperidade do espírito não é medida pelo que acontece, mas pela postura de quem vive guiado. É assim que um versículo pode mudar uma vida hoje, não porque traz um milagre instantâneo, mas porque apresenta um caminho onde o ser humano deixa de ser conduzido pelas pressões e passa a ser guiado por propósito. Quando a palavra entra, a vida começa. Não uma vida ideal, mas uma vida consciente. Não uma vida sem desafios, mas uma vida onde desafios não decidem mais o destino. A vida que começa com a palavra é uma vida em que Deus deixa de ser buscado apenas como socorro e passa a ser seguido como direção. Quem recebe essa palavra não continua o mesmo. Porque a verdadeira transformação não se mede pelo que sentimos durante a revelação, mas pelo que escolhemos depois dela. A vida que começa com a palavra é a vida que decide viver segundo o que o céu falou. Não é emoção, não é esperança vaga, é direção. E onde houver direção de Deus, haverá propósito, haverá proteção, haverá constância, haverá sabedoria. Quando a palavra entra, o futuro deixa de ser apenas esperado. Ele começa a ser construído. Se você recebeu essa palavra, não a trate como lembrança. Trate como fundamento. Não a admire. Caminhe com ela. Não a use como escape. Use como direção. Sua vida não muda quando Deus fala. Sua vida muda quando você decide viver de acordo com o que Ele revelou. E a vida que começa dessa decisão não pode ser interrompida por circunstância alguma, porque aquilo que Deus colocou dentro de você não depende do que acontece, depende apenas do que você escolhe obedecer.